Voltamos. Voltamos. Cadê meu reinado, senhoras? Bora lá. Gente, o que tá rolando? Que o Instagram tá cortando a gente com 1 hora. Vocês estão sabendo? O Instagram de vocês também tá assim? Eu vou ter que começar a falar só 1 hora. É porque eu começo a suar, começa a me dar calor, eu começo a receber o que eu tenho que falar aqui, e aí eu começo a passar adiante e não paro nunca mais. Quem é minha aluna sabe, né? A gente só, que nem diz a Josi, minha amiga, a gente só obedece. A gente não contesta, a gente recebe e obedece. E é isso. Então bora lá. Atualizou agora com isso de 1 hora. Ai, Dani, que chato, né? Não tem miséria, não. Não é que eu não gosto de coisa miserável. Mas vamos lá, tá? Sim, a gente vai trabalhar tudo isso na T9. Amanhã a gente começa, tá? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, ele passa por esse processo onde a gente começa a ter consciência, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber... Ai, Ana, eu não consigo prosperar, Ana, eu não consigo cliente, Ana, eu não consigo fazer dinheiro, Ana, eu tô travada. Beleza, tá? Vamos olhar pra isso. Olhar como? Entende que você tem uma criança, entende que houveram traumas lá atrás, acolhe essa criança, olha pra ela de uma forma mais carinhosa, como? Terapia, autoconhecimento. O nosso processo de mentoria faz isso, por isso eu fico 45 dias com essas mulheres, trabalho essas questões, só que não é só ali, é a vida toda. Então você precisa monitorar, porque ela vai voltar. E é quando você entende que você não é perfeita. Aí tem uma grande chave, gurias, quando vocês entendem que vocês não são perfeitas. Quando vocês entendem, sim, poxa, eu entrei nessa profissão, nessa vida, nesse lugar, sabe? Eu entrei nisso porque realmente eu queria salvar alguém da minha família. Eu queria que os meus pais fossem diferentes. Eu queria, e hoje atendo mulheres porque queria mudar o destino das mulheres da minha família. Eu hoje faço algumas coisas no banco e trabalho com financeiro porque eu queria que as mulheres da minha família tivessem independência, porque eu tinha raiva, porque os meus pais não tinham controle financeiro. Então, eu fui ser professora, eu me envolvo com as crianças porque a minha criança foi negligenciada. Então, sabe, é ter consciência. Porque sem ter consciência, você não consegue resolver. Sem ter consciência, você não consegue resolver. Essa é uma frase de Jung, tá? Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. E aí você vai lá e chama de destino, chama de karma, acha que é do seu signo, acha que é espírito, acha que é vidas passadas, acha que é qualquer coisa. Não tirando crédito de tudo isso. Mas você é adulta, é responsável e dentro da vida e dos talentos que você recebeu, você precisa fazer alguma coisa com isso. Porque senão, não existe diferença nenhuma de uma pessoa totalmente sem conhecimento disso tudo, tá? E que ignora e que não faz nada com isso, a famosa burra, para uma pessoa que tem todo o conhecimento do mundo, mas que não tem responsabilidade pela sua própria vida. Porque conhecimento sem servir
É a mesma coisa que não ter. Se eu tenho conhecimento e ele não serve para alguém além de mim, eu não tenho. Eu enterro os meus talentos. E se eu enterro os meus talentos, o meu faturamento e a minha conta bancária vão ser reflexo disso. Porque eu tô aqui para falar para vocês. Quando eu estava na advocacia, sendo leal às minhas questões familiares, vinculada a grupos de reclamação, vinculada e perdendo o meu tempo e a minha energia de vida, falando para quem não queria ouvir, mas movida pelo meu ego. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque talvez muitas pessoas aqui me conheceram nessa época. Movida pelo meu ego. E o que é o ego, gente? É a vontade. É a vontade. Eu tenho vontades rápidas. Vontade de que os outros me reconheçam. Vontade de aparecer. Vontade de ser aplaudida, vontade de ser reconhecida, vontade de fazer um 6 em 7, vontade de ter tanta coisa, vontade que as coisas aconteçam para ontem. Eu tinha muitas vontades. E naqueles lugares, essas vontades infantis eram nutridas. Ainda que eu não recebesse um pila para isso. Não recebia um pila. Andava com o carro dos meus pais emprestado, tá? Pagava gasolina, pagava para eu mesma palestrar, atravessava tudo quanto era lugar, fazia e acontecia, sempre esperando aprovação. Sempre esperando que alguém visse e dissesse: Ana, isso aí que você faz é legal. Ana, isso aí que você faz é bom. Mas será que realmente servia? Porque era muito cômodo. Eu plantava num solo que eu sabia que era fértil. Então eu sabia que se eu plantasse, eu recebia. Se eu fosse, eu ia receber. Mas era assim. E aí a pergunta que eu quero te fazer, dentro dessas últimas chaves, é: o que você prefere? Ser a rainha de um pequeno território? Pega isso. Ser a rainha de um pequeno território ou ser a desconhecida de um mundo sem limites? Ser a rainha de um pequeno território ou uma desconhecida num mundo sem limites? Isso é o que você precisa entender. Porque dentro da minha cidade, dentro das coisas que eram possíveis aqui, dentro do que as pessoas olhavam pra mim, elas falavam: nossa, a Ana, ela já tem sucesso. Ela já é a melhor advogada, ela já tem um escritório, ela já tem não sei o quê, ela já dá palestra, ela já é presidente da OAB, ela já nananã, ela já é a rainha daquele território. Ego. Então, muitas vezes, a sua loja, você está focando dentro da sua cidade. Você está deixando de ir lá e plantar e fazer como o branco e como o amarelo e entregar, porque você está com medo do que a sua amiguinha vai falar de você. Do que fulana, do que beltrana vai achar. Do que vão dizer. Eu prefiro ser uma desconhecida num mundo sem limites. E quanto mais eu me jogo, mais pessoas eu conheço. E quanto mais eu me coloco nesse lugar da amarela, mais pessoas brancas me abraçam. E mais eu cresço. E mais outras eu levo comigo. Mas eu precisei sair. E você também precisa. Só que quando que você vai conseguir sair? Quando você abre mão. Quando você abre mão de um lugar de importância. Quando você abre mão de um lugar de importância. Quando você abre mão de agradar a sua família de origem. Quando você abre mão das expectativas que fizeram em relação a você. Quando você abre mão de ser o que os outros acham
que você deveria ser, de fazer o que os outros acham que dá dinheiro, de olhar pra Ana, de olhar pra Karen, de olhar pra Maria, de olhar pra Pamela e buscar nos outros uma coisa que só você tem, que são os teus talentos naturais. E esses talentos naturais precisam de aprimoramento, que são os talentos adquiridos, e aí junto com isso você cria algo seu. Você tem um talento natural. E através desse talento natural, você cria algo seu. Como é que é o nome daquele moço, Rick Chester, né, da água? O talento natural dele era venda. O homem vendia água como ninguém. E hoje o que ele faz? Ele continua vendendo. Ele tem um talento natural intrínseco da fala, da comunicação, da organização, da estratégia e da venda. O que ele fez? Ele simplesmente adquiriu mais e transformou o que ele tinha natural em algo que ele possa servir para mais pessoas. É isso que o digital faz com a gente, gente. O digital nada mais é do que uma luz apontada, um farol apontada para você que é uma desconhecida. Eu sou uma desconhecida para muitas pessoas. E isso me fere? Mas nem! Graças a Deus que eu sou, porque assim mais gente tem a oportunidade de me conhecer. Agora, se você quiser ser conhecida e a rainha de um lugar desse tamanho, o seu faturamento, senhora, vai ser desse tamanho. Então, você precisa pegar o seu conhecimento, a sua malinha de adulta, deixar com os outros as expectativas deles, as ideias deles. Você vai ter que decepcionar as pessoas da sua família. Você vai ter que não sair, por exemplo, meu marido hoje foi caminhar. Deve estar aqui na live. Saiu. Chateado que eu não ia caminhar com ele. Falei, amor. Falei, amor, eu tenho live? Não posso. Não dá. Dá pra ir em tal lugar, Ana? Não dá, tô trabalhando. E agora? Ai, a Ana ficou nojenta. Ai, a Ana tá chata. Ai, a Ana não sei o quê. Quem ama você, torce pelo seu sucesso e quer ficar do seu lado, vai entender. Por quê? Porque aí a gente vai entrar no que a gente tava falando lá nos nossos stories, tá? O que a gente tava falando lá nos nossos stories? Criança tem vontade, adulto tem necessidade. Criança tem vontade, adulto tem necessidade. Como assim, Ana? Criança tem vontade e adulto tem necessidade. Vontade passa rápido, tá? Quem aqui é mãe de criança sabe do que eu tô falando, né? Quem aqui é mãe de criança sabe do que eu tô falando, sabe? Vocês estão comigo aí ainda? Pois é. Se você oferece um sorvete para uma criança, ela vai querer esse sorvete no outro dia. Já chegou? Nós vamos amanhã? Quando que nós vamos ir? Mas onde é que é esse sorvete? Como que vai ser? Tem que ser logo. Ai, mas não é amanhã que eu vou fazer um 6 em 7? Mas ninguém curte. Ninguém curte meus vídeos, ninguém entra na minha live, ninguém fala comigo, ninguém não sei o quê. Quando que você começou a postar? Ah, então, faz uns meses. Essa semana eu tô fazendo direto. Eu tô aqui me esgoelando desde 2019, senhoras. Então, adultos sabem que as coisas têm convite, processo e propósito. Crianças querem as coisas na hora. A gente tá lindona aqui nesse escritório lindo, maravilhoso, mas sabe onde é que eu fazia minhas lives? Na cadeira da cozinha, num apartamento alugado, que eu fui morar com o Felipe, que só tinha um sofá. E o computador não tinha nem a ring light, era o computador que eu comprei na Labs, tá? Em 12 vezes, com o celular que eu mandei vir dos Estados Unidos, do pessoal daqui da cidade que vendia, porque era mais barato do que comprar na loja, parcelado no carnê. Foi assim que eu comecei a fazer as minhas lives. Ah, mas hoje a Ana faz milhões em uma turma. Faço. Com maior orgulho. Mas mais do que isso, são as centenas e milhares de vidas que eu vejo transformadas. Por quê?
Porque eu sei que eu sou boa no que eu faço. Eu sei que eu mereço ser bem paga pelo que eu faço. Porque eu entrego a minha alma. E eu sei o valor da minha alma. Então, o jogo vai virar pra você quando você olhar pro seu passado, quando você olhar pra tudo que você deixou, quando você olhar pra todo o sacrifício pelo esforço que você fez e alguém vier dizer assim, mas tem desconto? Ai, mas eu acho que isso tá muito caro. Ai, mas a fulana faz mais barato. Você vai respirar fundo e vai se conectar com quem você é. Porque quando você tem segurança de quem você é, do quanto de energia de vida você investe, do quanto aquilo faz sentido no seu coração, você tem necessidade e não vontade. E quando você tem vontade, você cede, o seu córtex pré-frontal não funciona, você fica cega, você quer tudo na hora, aí você dá desconto, você se embola, você se emociona, você faz qualquer coisa pra ter aquela coisa. Mas quando você sabe quem você é e você sabe o seu valor e você tem necessidade de compartilhar, você compartilha. E se você quiser, você compartilha até de graça. Mas você sabe dentro de você que você tem valor e que se alguém quiser mais isso aqui, mas isso daqui é o meu trabalho. Então, a ótima forma de vocês terem conteúdo gratuito aqui no nosso Instagram é nas nossas lives, nas caixinhas de pergunta, mas não me manda texto desse tamanho dizendo, Ana, me dá uma luz, Ana, resolve aqui. Não, desculpa, mas esse é o meu trabalho. Porque você precisa tomar esse lugar e sair do lugar de ajudante. Porque senão, o reconhecimento que você procura, o equilíbrio de troca que você precisa, a vida que você merece, não vai vir. Não adianta ser o seu ano na astrologia, não adianta alguém dizer que o mapa do seu karma não sei o quê, não adianta nada, não vai adiantar se você não ocupar esse lugar de adulta. De dizer, até aqui é a minha necessidade de servir, mais do que aqui é o meu trabalho, tá? Mais do que aqui é o meu trabalho. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Tá fazendo, gente. Só que o que acontece? Quando que a gente não consegue dizer não? Quando que a gente não consegue dizer não? Quando a gente tá no arquétipo do curador ferido. Quando a gente tá no arquétipo do curador ferido. Quando a gente não sabe as ordens da ajuda. Quando a gente não sabe quem a gente é. Quando a nossa criança ainda tá querendo com... Essa é a chave final que vocês precisam saber. Quando a nossa criança ainda tá querendo ser amada. Quando a nossa criança ainda quer ser amada. Então a gente precisa, e eu formulei isso através de um método, de tanto eu receber pergunta na caixinha, e post, e vídeo, porque, gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas depois da ansiedade, que é o mal do século, a procrastinação agora virou a segunda queridinha. Virou a ansiedade, o segundo procrastinação, e o terceiro, TDAH. Eu tô doida ou é só eu que tô vendo isso? Eu tô doida ou é só eu que tô vendo isso? Gente, o que eu recebo de mensagem, o que eu vejo de post, o que eu vejo mulheres com uma potência imensa, pra serem assim, ó, explodirem. Com conhecimento, com conteúdo, com capacidade, totalmente perdidas. Por quê? Porque nesses últimos 2 anos da pandemia, vocês compraram um monte de curso, um monte de livros, seguiram um monte de pessoas que disseram pra vocês, através de estratégias de marketing, que vocês não tinham algo, e vocês ficaram querendo adquirir talentos. Olha só. Olha isso. Cadê meus bonecos? Essa aqui é você. Você é vermelha. Esse é o seu talento natural, essa é você, tá? E aí chegou a pandemia, você botou em xeque sua profissão, você ficou com medo de perder, você acionou aquele instinto, né? O medo da morte ou o medo da humilhação pública, e aí começou a procurar respostas, e veio as redes sociais, e vieram as lives, e vieram os cursos, e vieram os livros,
deixa eu te dar uma informação, tá? O mercado de autoajuda movimentou bilhões nesses últimos 2 anos, só que esses livros não foram lidos. E isso é estatística, tá? E aí o que aconteceu? Você se transformou nessa branca, só que a sua essência é vermelha. De tanta coisa que você leu, de tanta ferida que você descobriu através de posts de pessoas que não têm formação, muitas vezes, e que estão só copiando ou reproduzindo coisas, de tanto sinal, é que nem quem a gente é hipocondríaca, né? Eu sou dessa. Se eu leio um negócio e penso assim, isso aqui é sintoma de tal coisa, daqui a pouco eu já penso que eu tenho aquela coisa. Né? E aí você viu um monte de coisa e pensou que tinha tudo isso, tentou corrigir coisa que nem sabia que tinha e ficou branca. Mas a sua essência é vermelha. E você ficou branca. E agora você tá aqui com esse monte de coisa. Algumas você já esqueceu, mas tem o certificado. Outras já não fazem mais sentido nenhum. Porque antes de você ficar branca, você era verde. E aí você tinha uma profissão. E aí você ficou branca e essa coisa que você fazia antes não faz sentido mais nenhum. Você não quer mais fazer aquilo, você não se vê mais naquilo, mas você também não consegue assumir que você é branca. Você continua fingindo que você é verde. Olha a anarquia que a gente tá fazendo na nossa psique, tá? Com esse monte de conteúdo e obesidade mental. Só que tudo isso daqui que você adquiriu pra ficar branca são fórmulas que funcionam pros outros. São hacks de engajamento, são estratégias, são conteúdos, são coisas que ficam dizendo pra você fazer, tudo externo. Mas profundamente, o que você fez por essa menina de vermelho nesses últimos 2 anos? Porque você ficou, vou arriscar, tá? Comprando um monte de cursos, um monte de livros, tentando buscar respostas, tentando buscar coisas, mas, sinceramente, o que você fez por essa menina de vermelho? O que você fez por essa menina de vermelho? Esse é o problema. Que daí vocês deixam ela lá, vocês não se divertem mais, vocês não olham mais pra ela, vocês abandonaram ela, vocês entraram no masculino e começaram a acelerar. Aí começaram a se comparar com as outras. E aí? Quando você vai parar e vai cuidar dela? Vai olhar pra dor dela? Olha pra ela. E através disso, você vai decidir se você quer ser branca, se você quer ser verde, ou se você vai misturar tudo isso e você vai ser azul. E você vai dar um lugar pra ela. E você vai ser mais generosa com ela. E você vai falar bem dela. E você vai olhar para os talentos dela. E através disso, você vai pegar estratégias que têm a ver com a sua essência. E não com a essência da Ana, com a essência da Renata, com a essência da Viviane, com a essência da Suelen. Você vai cuidar dela e vai aprender estratégias com outras pessoas que façam sentido para ela. E aquilo que não faz sentido, você vai mandar embora. Você vai mandar embora. Entende? Só que quando que a gente olha para ela? Quando a gente se submete a um processo de autoconhecimento. E aí é que eu entro na jogada, tá, senhoras? Teve muita gente que falou assim, ai, nossa, mas a Ana tá fazendo um pitch, a Ana tá falando um curso. Esse é o meu trabalho. E se a pessoa tá tão focada na escassez que ela não consegue entender que eu não vendo cursos, que eu não vendo aula gravada, e até as minhas aulas gravadas são maravilhosas e extremamente transformadoras, que ela não consegue entender que se ela entra num processo de autoconhecimento, ela consegue se transformar a ponto de não querer mais ficar gastando dinheiro fora, ela tá com uma crença de escassez gigantesca dentro da cabeça dela. Porque esse é o meu trabalho. E esse é o meu lugar. E eu trabalho com adultos. Então, gente, é isso que eu sinto
que essas pessoas precisam fazer. Agora, quem são essas pessoas? Não sei. Eu estou aqui abrindo a minha casa, falando de todo o coração o que eu sinto, que eu vejo nesse campo. Que eu vejo através das perguntas que vocês me mandam, que eu vejo através do que vocês me pedem, que eu sinto que faz sentido no coração de vocês e que eu já passei. Eu nunca vou falar para vocês de um lugar que eu não passei ou que eu não atendi alguém que passasse. Que eu não passei ou que eu não atendi alguém que passasse e que eu vi resultado naquilo. Porque um dos grandes princípios da minha marca é coerência. Você só vai deixar de ser uma curadora ferida quando você começar a se curar e através da sua cura você ajuda e não o inverso. Esconder, que nem desaverio, o saco de bosta que você tem, botar uma maquilagem, subir no salto e fingir que tá tudo bem e querer curar os outros. Enquanto você fizer isso, não vai acontecer, rainha. Não vai acontecer. E o que a gente precisa fazer? Para tudo, respira e olha pra dentro, tá? Para tudo, respira e olha pra dentro. Olha pra essa criança, dá um lugar pra ela, olha pras dinâmicas, entende o que você tá presa, onde ficou preso, o que tá acontecendo ali dentro. E aí o jogo muda, tá? Isso tudo, gente, é um módulo, tá? Que a gente dá dentro de uma formação de constelação. Eu não sei quem é que tá aí que já fez formações. Mas existem nomes específicos para isso, chamamos de projeção, né? Onde a gente trabalha através do outro aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós. Tem o arquétipo do curador ferido, nós temos as ordens da ajuda, né? E todo esse movimento de um processo profundo que a gente precisa se conhecer, tá? Então a gente precisa olhar para isso, porque antes da gente querer curar o outro, antes de nós ajudarmos os necessitados, nós precisamos deixar de sermos necessitadas. E a gente passa pelo processo de dar amor para nossa própria criança, tá? Eu gosto muito dessa linha de raciocínio que eu trago para vocês e eu sinto que faz sentido no coração de vocês. De sermos mães da nossa própria criança. De sermos mães de nós mesmas, tá? De sermos mães de nós mesmas. Como assim, Ana? Nós temos hormônios, tá? Um hormônio poderosíssimo que se chama progesterona, tá? Progestação. É o nosso instinto biológico, o instinto de maternar. Só que a gente é muito boa sendo mãe da amiga, sendo mãe de marido, sendo mãe de cliente, sendo mãe de todo mundo. Mãe de pet, a mãe de tudo. Será que a gente não consegue ser mãe da gente mesma? Como seria se nós desenvolvêssemos um instinto materno por nós mesmas? Eu acho que seria muito interessante. Que nós desenvolvêssemos um instinto materno pela nossa própria criança. E deixássemos os nossos pais em paz. Porque quando a gente faz isso, a gente para de se comportar como aquele bonequinho vermelho que eu mandei lá pra vocês. Né, gente? Então, senhoras, esse conteúdo dá um livro que, inclusive, não sei se Isis ainda está aqui na live, mas a Isis está me ajudando a escrever esse livro. Senhoras, eu trabalho pra vocês sabem, né? Que vocês são minhas chefes. Então, é o seguinte, estou fazendo aula de filosofia particular. Contratei professora de história, tá? Uma pessoa maravilhosa que é a Isis pra gente criar esse método todo e tá virando livro isso, tá? Em breve, se preparem que a gente vai ter um livro sobre o feminino moderno e sobre o direito de nós sermos nós mesmas, tá? Espero que vocês gostem. Enquanto isso, a gente vai trabalhando, mandando as cartas pra vocês daquilo que fazem sentido aqui dentro do nosso coração. E acabou de subir um post lá no nosso feed, tá? E eu quero que vocês comentem nesse post qual foi a chave que virou aqui pra vocês dentro dessa live, tá? Se a gente bater a meta de 400 comentários no post com uma chave que virou aqui pra você, tá? A gente vai deixar
pedaços dessa live salva, eu vou organizar essas duas partes e vou colocar ela lá no nosso YouTube, tá? No nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem mais aulas, tem aulas maravilhosas lá no nosso canal do YouTube, tá? Que são aulas maiores, aulas mais longas, tá? Mas o seguinte, agora a chave, a cereja do bolo, aquilo que vocês precisam levar pra hoje, pra vocês não terem ideia do que vai acontecer, tá? Na quarta-feira, a gente vai fazer um anúncio maravilhoso sobre um workshop só sobre esse tema. Quem me conhece sabe que o workshop pra mim não é palestrinha, não é eu aqui falando na live, é exercício, tá? É vocês divididas em sala do Zoom, é vocês trabalhando a criança de vocês, é exercício sistêmico, é cura, tá? Então a gente vai fazer um workshop, por quê? Porque nós já lotamos a turma 9, como vocês viram, né, ela foi uma loucura. A turma 9 nem deu tempo da gente lançar, ela durou menos do que alguns dias, ali não deu nem uma semana e ela fechou. E muitas pessoas ficaram de fora. Não só muitas pessoas ficaram de fora, como essas pessoas me relataram que elas não tinham condições financeiras de fazer a turma 9. E aí eu fiquei pensando, como assim? Como assim? Gente, foi formulários de advogadas, de psicólogas, de terapeutas, de pessoas que têm um potencial, de mulheres que têm um potencial sobrenatural, mas que elas não conseguiam ter condições financeiras ainda de fazer aquilo. E aí tem alguma coisa errada? Se você tem conhecimento, se você tem potência, e se você olha para isso e deseja mudar, mas não consegue transformar isso em dinheiro, tem alguma chave que não tá virando. E o meu trabalho com vocês é virar a chave, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um workshop que se chama Autoridade, tá? Autoridade e Sucesso. Então, a gente vai trabalhar com vocês as chaves para isso, tá? Para quem que é esse workshop? Ele é extremamente nichado. A gente vai fazer no Zoom para não dar problema que nem deu lá da outra vez no YouTube, para eu conseguir ver a carinha de vocês, para eu conseguir fazer exercícios sistêmicos com vocês, para eu conseguir fazer algumas constelações coletivas para isso desbloquear dentro de vocês, tá? Então na quarta-feira a gente vai liberar o lote com valor promocional. Só quem estiver na live vai conseguir fazer a compra disso. Por quê? Porque o Zoom, gente, tem limitação de 1.000 pessoas. No nosso último workshop, nós tínhamos mais de 1.500 mulheres. Então, foi por isso que a gente se obrigou a ir para o YouTube. Como o Zoom tem limitação de pessoas, eu não vou poder abrir uma venda assim, uau, para todo mundo entrar, porque senão muita gente vai ficar de fora, tá? Então, quem estiver na nossa live quarta-feira vai receber um link especial para entrar dentro desse workshop. O que vai ser trabalhado dentro desse workshop? Autoridade, sucesso, posicionamento, relação com o dinheiro, tá? É o workshop de gente grande, tá? É o workshop de adulto. É um workshop para profissionais da ajuda. Profissionais da ajuda, Ana? Isso. Professora, esteticista, enfermeira, arquiteta, médica, psicóloga, terapeuta, enfim, tá? Todas as profissões que trabalham com pessoas. Por quê? Porque a gente vai ficar lá das 7h30 ad eternum, tá? Até umas 11 horas da noite para mais, explicando o seguinte, ó, isso aqui acontece por isso, vamos fazer um exercício para desbloquear isso. Isso aqui acontece por isso, vamos fazer um exercício para desbloquear isso. Isso aqui acontece por isso, vamos fazer um exercício para desbloquear isso. Então a gente vai trazer essas chaves, que são chaves que para mim são indispensáveis para pessoas de sucesso, com um valor que é muito mais baixo do que a nossa mentoria, por conta disso tudo. Porque qual que é o meu papel aqui com vocês? Fazer vocês prosperarem. Fazer vocês prosperarem. Fazer vocês terem independência. Fazer vocês crescerem. Fazer a coisa acontecer. Tá? Então esse workshop, ele é direcionado para mulheres que trabalham com pessoas, independentemente, tá? Independentemente da sua profissão. As rainhas da T9, aguardem, porque vocês terão uma surpresa, tá? O link vai ser liberado só na quarta-feira para quem estiver na live, então te prepara, tá?
Se você tá na T9, segura o seu pandeiro, porque uma coisa que eu ensino para as minhas rainhas da mentoria é: não comprem cursos. Vocês já estão comigo, tá? Segura aí que vocês já estão comigo, tá, senhoras? Não é nem o meu e nem de ninguém, tá? Que eu dou tiro no meu próprio pé, inclusive. Porque vocês precisam parar de ficar buscando no externo, é isso que eu ensino para as minhas alunas, tá? Então, segura o pandeiro. E quem já foi aluna, tá? Tem quem se antecipa governa. Então, quem já foi aluna já sabe que tem, pelo princípio da hierarquia, que é um princípio sistêmico, prioridade. Então, a gente vai abrir para geral na quarta-feira, tá? Por conta da limitação das vagas. Mas se você já foi minha aluna e quer aprender sobre autoridade, posicionamento, sucesso, vendas, autenticidade, como virar esse jogo e constelar essas questões profissionais, tá? Ele é um workshop voltado para profissionais, tá? Então, quem já é minha aluna da formação, de outras turmas, do clã, T8, T7, T6, T5, T4, tudo, tem prioridade e a gente vai liberar para vocês os links nos grupos, tá? Ou com a Paty amanhã. Então, vocês vão ter de segunda até quarta, quem já é rainha, tá? Por quê? Vou repetir, a gente tem limitação no Zoom, tá? O Zoom só cabe 1000 pessoas. Então, vocês têm prioridade, a gente vai liberar para as alunas antes. Depois a gente vem aqui, faz a live e fecha a porta, tá? Então, senhoras, todo mundo que trabalha, todas as mulheres que trabalham com pessoas, vai ser um workshop específico, tá? De novo, posicionamento, sucesso, autoridade, vendas, como fazer essa chave girar, exercício sistêmico e totalmente voltado para o profissional através da visão sistêmica, tá? Ele é profissional. A gente não vai falar de relacionamento, até fala, né? Porque fala de criança e tal. Mas o foco lá, gente, é fazer a maré subir, tá? Então, quem já é aluna, por favor, fica ligadinha nos grupos de WhatsApp das alunas. Se você saiu quando a turma terminou, não tem problema, chama a Paty e amanhã a gente vai liberar. A gente vai mandar pra vocês por e-mail também, porque vocês sabem, né? Quem se antecipa, governa. Tá, senhoras? Eu tô super animada, mas tem essa coisa do Zoom, né, gente? Que só cabe essa limitação de pessoas. Então, segura, né, que a gente vai mandar para quem é aluna antes e quarta-feira a gente vai disponibilizar o link aqui para geral para preencher as vagas que não foram preenchidas pelas rainhas, tá? Então, se você quer desbloquear, se você quer mudar a sua percepção, se você quer olhar para a sua profissão, para a sua criança, fazer esse caminho de busca, entender o que está acontecendo ali, esse é o seu lugar, tá? Ele tá super claro, autoridade e sucesso. Essa é a proposta do nosso workshop, do nosso trabalho, tá? Do nosso trabalho. Então, se você não é aluna, é a oportunidade que você tem de virar uma rainha, de estar com a gente, tá? Vai ser no dia 16 de março, tá? No dia 16 de março, se eu não me engano, é uma quinta-feira. 16 de março, quinta-feira. Tá, gente? Então já vai se programando, é um valor bem acessível, não tem desculpa, não tem choro. E quem tiver na live de quarta-feira, vocês já sabem, né? Que eu sigo muito bem os princípios sistêmicos. Quem se antecipa, governa. Quem pertence, tem prioridade. Então, quarta-feira, vocês estando aqui, vocês vão receber, tá? Um bônus. É quinta-feira, né, Rafa? O workshop 16 de março, 7h30, quinta-feira, tá? Quarta-feira a gente libera o link. Amanhã a gente libera pra quem já é aluna, tá, gente? Bora? Quem é que vai estar lá com a gente? Eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou responder. Bora lá. O workshop é um dia só, é uma noite, tá? Das 7h30 até umas 11 horas, então reserva a noite inteira só pra ti, tá? A gente vai ter aí, ó, 8h30, 9h30, 10h30,
umas 3 horas e meia, 4 horas, trabalhando profundamente isso, tá? Trabalhando profundamente isso, é diferente da live, eu puxo vocês para perguntas, eu faço exercícios, divido vocês em salas, vocês conversam umas com as outras, tudo acontece mais um pouco, tá? Então, é um workshop, né? É trabalho mesmo, né? Hora do trabalho, senhora. Então, bora lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O horário da live quartas, 8 horas, tá, gente? Quartas, 8 horas. Acho que as rainhas vão dominar todas as vagas. Olha, senhoras. Eu juro que eu entrei em contato com o homem do Zoom. Falei, moço, você tem que abrir pra mais gente esse negócio. Ele falou que não tem jeito, que o Zoom é só 1.000. Mas é que aí é uma coisa minha, né? Que eu gosto de ver as pessoas. Eu gosto de ver, eu gosto de tocar, eu gosto de ver as caras, eu gosto de ver um negócio. Eu não gosto dessas coisas frias, assim, atirada lá, sabe? Não funciona. Porque daí a gente entra naquilo que eu falo pra vocês. A minha necessidade, né? Não a minha vontade. Então, eu tenho necessidade de vê-las, de estar com vocês, de ver que faz sentido, da gente meter o louco juntas. E aí, pra mim, o Zoom funciona melhor mesmo que seja menor, tá? Como é que é, Fabi? Dá pra ter 2 contas no Zoom? É, eu tenho esse traço mesmo. Oral, né? É isso aí. Filha de professora, né, gente? Esse é talento intrínseco, tá? As lives vão ficar salvas pra quem tá no workshop? Vão, tá? Vão ficar salvas pra quem tá no workshop, tá? Sim, da tríade, gente. Sabe o que aconteceu? Fui lá, investi, paguei um puta estúdio, falei, nossa senhora, vou investir, nananã, pagando uma fortuna por hora, né? Cacaca. O que eu fiz? Falei, quer saber? Vou fazer o workshop, mas agora eu vou comprar um computador bom, eu vou fazer um estúdio na minha casa e aí eu quero ver, porque aí sou eu que tô fazendo. Então vai ser aqui, tá? Aqui na minha casa que vocês vão vir. Então é isso. Gente, não... Vocês acham que eu sou esquizoide? Eu acho que eu tenho uma rígida bem alta, rígida, masoquista e oral. Mas foi maravilhoso, né? No final deu certo. O povo lá conseguiu se virar e foi. Mas a minha rígida já foi lá e já comprou todos os equipamentos e falou, quer saber? Vou eu mesma fazer. Gente, mas aí ele vai colocar num sistema de webinar, né? Que dá também pra gente fazer no sistema de webinário. Vamos ver, se a gente bater as 1.000 até quarta-feira, aí a gente vê isso, tá? É legal, né? Os traços de caráter eu adoro. A gente dá aula também disso dentro da formação. Junto com vocês sabem, né? Que os traços de caráter são estratégias de sobrevivência. Vocês sabem, né? Que o Reich criou isso, né? Não foi o pessoal aí que se apoderou do livro dele. Mas isso aí tem uma raiz de psicossomática muito antiga, né, senhoras? Que é uma estratégia de sobrevivência, um talento natural, um talento intrínseco, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Dá pra fazer pelo celular, tá? Elas estão pedindo para as rainhas deixar elas ter uma chance. A Soraya falou que foi bom mesmo pelo YouTube. Ai, Soraya, eu fico feliz, viu? Que vocês tenham sentido. Eu vou me adaptar, gente, a essa tecnologia. Eu só pareço tecnológica. Eu só pareço. Tá? Eu só pareço tecnológica. Mas eu não sou tão tecnológica assim, não. Eu só pareço. Bora lá. Ó, o pessoal tá perguntando o valor. Segura que até quarta-feira, tá, senhoras? Ah, nossa live quarta 7h30. 7h30, tá? Quarta, 7h30. Foi top a tríade, né, gurias? Eu amei, eu preparei o conteúdo com muito, muito, muito amor.
mesmo dando os imprevistos, a gente conseguiu fazer uma entrega top. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos que a gente colocou lá para vocês assistirem. E é isso. Gente, um beijo, boa noite, tá? Fiquem com Deus. Amanhã é segunda-feira. Durmam agradecendo. Acordem agradecendo as moedas. Plantem elas. Semeiem elas. Cuidem delas, tá? Tem uma frase que eu dei numa palestra lá em 2017, em Maceió, num congresso de direito sistêmico, que ela era assim: quem tem pressa não planta florestas. Eu não tenho pressa. Se der 1000 no Zoom, vai 1000. Se der 5.000, vai 5. Se der 100, vai 100. Se der 20, eu tô lá. Porque quem tem pressa não planta florestas. E é de 2 em 2, é de 4 em 4, é de 8 em 8, é de 20 em 20, tá? Que a gente faz isso. Então fica com essa última chave pra gente fechar a parábola dos talentos, que quem tem pressa não planta florestas, tá? Só crianças plantam o feijãozinho no algodão e ficam todo dia tirando o algodão pra ver se tá crescendo. Sabe quando a gente é criança e planta o feijãozinho no algodão e fica todo dia para ver se o pingente tá crescendo? Se o pingente, olha o pingente. Se a semente tá crescendo? Não sou dessas aí não. E eu sei que vocês também não. É por isso que a gente tá aqui juntas, é por isso que a gente tá semeando, porque daqui a muitos anos a gente vai olhar lá para trás e vai dizer assim: que top, né? Que plantação bem linda. E isso é propósito. Mas isso vai acontecer lá na frente, né? Enquanto isso, a gente segue. Um beijo, meus amores. Amanhã eu tô de volta com as minhas rainhas da T9. Rainhas, olhem os grupos de WhatsApp. A gente vai mandar o link exclusivo lá pra vocês. E na quarta, a gente volta com a nossa live aqui especial pra trazer pra vocês as chaves e também os motivos pelos quais muitas pessoas não prosperam, tá? Os emaranhados sistêmicos. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus e a gente se vê durante a semana. Tchau, tchau!